Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, boa noite. Nós vamos iniciar os nossos estudos doutrinários e mediúnicos dessa noite, rogando a Jesus que abençoe os nossos estudos, que abençoe a todos aqui presentes, que ampare os nossos irmãos que também estão aqui presentes e que se encontram radicados no mundo espiritual. Rogamos a Jesus que leve até os nossos lares as bênçãos da paz, do entendimento, da saúde, bem como aos nossos familiares. Rogamos a Jesus que ampare a todos aqueles nossos irmãos e irmãs que sofrem, que padecem nos hospitais, nas ruas, nos presídios, e que essa casa continue erguida sobre as bases fortes da sua boa nova, iluminada pelo Consolador prometido, que é a nossa abençoada doutrina espírita. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal. E em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, os nossos amigos e benfeitores espirituais, nós iniciamos os nossos estudos doutrinários e mediúnicos desta noite. Hoje, sob a condução da nossa querida irmã, Dona Luzia, na santa e bendita paz, que assim seja. Meus irmãos, boa noite a todos. Pedindo a Jesus, depois dessa prece, que Ele continue nos abençoando, derramando sobre nós as bênçãos do discernimento, da sabedoria, da compreensão, para que dos nossos estudos seja extraído o melhor, aquilo que vai nos ajudar, né, na compreensão, principalmente sobre a mediunidade. Hoje nós vamos estudar o livro Nos Domínios da Mediunidade. Esse livro está sendo estudado nas últimas quinta-feiras e já estudamos vários capítulos, e o capítulo de hoje vai falar conosco, é o capítulo 11, que vai falar conosco sobre o desdobramento em serviço. Bom, a palavra desdobramento, meus irmãos, durante as nossas pesquisas, nós encontramos em várias obras, principalmente obras que são espíritas, a explicação da palavra desdobramento. Nós temos no capítulo 8º do Livro dos Espíritos, na parte 2ª do Livro dos Espíritos, nós temos um capítulo grande com várias perguntas dedicado a um fenômeno chamado a emancipação da alma. É algo tão importante para o espírita e para o nosso entendimento que Kardec deu assim foi um capítulo bem elaborado, com bastante perguntas sobre esse assunto. E a emancipação da alma nos é apresentado como vários fenômenos dentro deste fenômeno maior, várias características. E o desdobramento é um deles. Kardec não usa a palavra desdobramento.
durante o estudo, e aqueles eu não tenho como falar sobre isso agora, né, porque o nosso tempo é restrito. E quem tiver interessado, capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Espíritos, sobre a emancipação da alma. É só ler cada parte com bastante interesse, que vão entender. Bom, então, segundo algumas obras espíritas, e eu vou citar alguma delas aqui, nós temos no Livro dos Espíritos, nós temos no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, que vai se referir aos médiuns. Kardec vai falar sobre os médiuns, e nós vamos encontrar ali médiuns sonambúlicos. O sonambulismo é uma das características da emancipação da alma. No livro Obras Póstumas, na primeira parte, não foi editado ainda com Kardec em vida, mas são obras, trabalhos, ensaios de Kardec com os espíritos. Nós vamos ter na primeira parte um capítulo que fala causa e natureza da clarividência sonambúlica. Temos também no livro O Mecanismo da Mediunidade, que é um dos livros de André Luiz, né, da sua obra, falando sobre a palavra desdobramento. É o capítulo 21, vai falar ali de vários fenômenos que acontecem no desdobramento. Vem também um livro que foi escrito por Hermínio Miranda, no capítulo 5, ele fala o livro é a Diversidade de Carisma, então vai falar ali sobre a teoria e prática da mediunidade. Tem também Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, no capítulo 17, vai falar dos aspectos do desprendimento. Então, nós percebemos que desdobrar significa, é um fenômeno, segundo a doutrina, um fenômeno medianímico. Ele tem duas faces, a face anímica e outra mediúnica. Então, no momento em que a alma se desprende do corpo, e aí no processo natural, toda noite acontece isso conosco. Nós temos aí um fenômeno anímico, né? Quando a nossa alma adentra a dimensão espiritual, e se chama emancipação da alma, uma liberdade maior que a alma tem em se afastar durante o nosso sono. O corpo descansa, faz um trabalho ali voluntário, um trabalho que é mecânico, a matéria, e enquanto ele está dormindo e projetando nele a reforma das suas células, hormônios que são produzidos à noite, a alma, o espírito, ele se livra, ele afasta, né, nessa emancipação. E vai depender muito do grau de cada um de nós. O homem mais espiritualizado, ele tem uma emancipação mais profunda, ou seja, ele afasta mais. É algo que vai ajudá-lo aí, lá nos planos superiores, encontrar com criaturas amadas, né? Com pessoas que já da nossa família, que já regressaram. E é interessante que os antigos tinham ditado assim, a minha avózinha mesmo falava muito. Quando ela me via muito preocupada, né, com várias coisas que tinham que ser realizadas, ela falava: filha, toma um banho, né? Deita, descansa, vai dormir. Uma boa noite de sono, não há nada melhor do que isso. E eles falavam sem entender, né? Então, realmente, por quê? Porque quando nós dormimos, nós, pela emancipação natural da nossa alma, nós nos afastamos do corpo físico e das preocupações. Vamos para um plano espiritual, ali encontramos o nosso guia espiritual, encontramos o anjo de guarda, nossos familiares que vão não resolver o problema para nós, mas nos orientar, nos mostrar caminhos. Aí no outro dia a gente acorda, vai tomar o café, faz a prece, vai tomar o café, e durante o café
Gente, por que eu não pensei nisso antes? Por que ontem eu não pensei nisso? Claro que não pensou, porque não tínhamos ainda orientação, não é mesmo? E aí eles continuam dizendo assim, olha, agora, quando o espírito, através da emancipação da alma, passa a relatar o que vê, ou mesmo transmitir o pensamento dos espíritos, temos aí o aspecto mediúnico, né? Esse trabalho, e eles ainda nos alertam, esse trabalho mediúnico deve ser exercitado numa reunião séria, num centro espírita, através da mediunidade sonambúlica, né? O médium sonambúlico, ele tem uma facilidade maior em emancipação da sua alma, me desculpe. E ele, então, ali naquele momento, ele se torna um aparelho de ajuda no trabalho. Bom, então é sobre isso que nós vamos falar hoje, no capítulo 11. Vamos então iniciar o nosso tema. André Luiz, e nós já sabemos, né, que esse livro é um grupo mediúnico encarnado, onde Aulus, um instrutor de André Luiz e Hilário, um homem estudioso, um espírito que estudou por muitos e muito tempo a mediunidade, ele traz André e Hilário naquele grupo para que o grupo para que eles possam ver em loco, ou seja, na prática, um trabalho mediúnico. Já foi explicado para nós sobre isso, é só para ter uma lembrança, principalmente para os novatos. Então André vai nos contar o seguinte, que naquela noite chegara a vez, né, naquele dia de trabalho, à noite, chegara a vez do médium Antônio Castro. Bom, esse médium foi nos apresentado no capítulo 3 deste livro. Antônio Castro era um médium sonambúlico. Eu vou dar um retorno aqui, só para que a gente volte a lembrar quem era Antônio Castro como médium. Antônio Castro era um colaborador, moço, bem intencionado e senhor de valiosas possibilidades em nossas atividades de permuta, ou seja, mediúnica. Sonâmbulo, no entanto, é de uma passividade que nos requer grande vigilância. Então, por ele trazer a mediunidade sonambúlica, por ele ter essa facilidade no desdobramento, e por ser novo ainda no trabalho, ele dava trabalho ao grupo espiritual que comanda o trabalho dos encarnados, né? Naquele momento. Aí continua nos dizendo algo. Desdobra-se com facilidade, levando a efeito preciosas tarefas de cooperação conosco, mas ainda necessita de maiores estudos e mais amplas experiências para expressar-se com segurança acerca das próprias observações. O que ele queria dizer? Antônio Castro, ele tinha a capacidade de se desdobrar com facilidade e chegava do outro lado como uma criança, né? Numa expectativa, quando ela chega num parque de diversão. Ele ficava tão extasiado com o que ele via, né, deslumbrado com o que ele via, que ele não focava somente naquilo que era necessário. Ele ficava descrevendo tudo que ele via, surpreso com aquilo. Por quê? Porque o médium, ele precisa ter algo que Emmanuel falou com Chico, nós nos lembramos muito bem. No início, né, quando Emmanuel fala com Chico, você tem certeza que quer trabalhar? Quero. Mas tem 3 coisas que nós temos que obedecer, né? Aí o Chico, quais são elas? A primeira é disciplina.
Bom, disciplina, o Chico era um menino disciplinado, um rapaz disciplinado. Bom, e a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Então, o médium, ele precisa ter disciplina. E isso só se consegue com estudos, autoevangelização e trabalho, experiência dentro do trabalho. Ele vai adquirindo essa disciplina, mas é necessário que ele aprenda a disciplinar principalmente o médium de desdobramento, a casa mental. Ele precisa disciplinar isso. Então, André continua contando aqui para nós o que aconteceu. Profundamente concentrado, Antônio Castro denotava a confiança com que se oferecia os objetivos de serviço. Aproximou-se dele o irmão Clementino, que era o orientador espiritual do grupo, e, à maneira de magnetizador comum, impôs as mãos sobre Castro, aplicando-lhe passes de longo circuito. Nós sabemos que ele era um médium sonambúlico. Nós sabemos que ele tinha facilidade em desdobrar. Mas é um sonambulismo natural. Mas o sonambulismo, ele pode também ser provocado por um magnetizador. Era o que o Clementino estava fazendo ali, potencializando a capacidade dele do desdobramento, porque o trabalho requeria essa condição. Ele seria levado mais longe, né? Não só ali na sala, mas ele tinha uma tarefa a realizar. Castro, diz André, como que adormeceu devagarinho, né? Inteiriçando-se-lhe os membros. Então ele ficou na postura de todos nós quando dormimos, né? Nosso amigo do tórax de Castro emanava com abundância um vapor esbranquiçado que, em se acumulando à feição de uma grande nuvem, depressa se transformou à esquerda do corpo denso, do corpo físico de Castro adormecido, numa duplicata do médium em tamanho ligeiramente maior. Então, do lado dele, formou ali Castro, espírito, e Castro, o corpo físico. E continua Emmanuel, nosso amigo, como que se revelava mais desenvolvido, apresentando todas as particularidades da sua forma física, apreciavelmente dilatadas, um pouco maior do que sua estatura física. Esse fluido, esse vapor, é um fluido chamado ectoplasmático, é o fluido ectoplasma, né? Aulus vai nos explicar sobre ele aqui durante o nosso estudo. Desejei ensaiar algumas indagações, contudo, diz André, a dignidade do serviço impunha-me silêncio. O diretor espiritual Clementino, né, submetia o médium a delicada intervenção magnética que não seria lícito perturbar ou interromper. O médium, assim desligado do veículo carnal, afastou-se 2 passos, deixando ver o cordão vaporoso que o prendia ao campo somático. Então, ali, Castro, espírito, tinha um cordão nele que se ligava ao seu corpo, um cordão vaporoso. Aulus também vai nos falar sobre isso. Enquanto o equipamento fisiológico descansado e imóvel, Castro, tateante e assombrado, surgia junto de nós, numa cópia estranha de si mesmo, porquanto, além de maior em sua configuração exterior, ele apresentava-se azulado à direita e alaranjado à esquerda,
Então ele chegou do lado de lá bicolor, com duas cores no seu perispírito, né? E aí André continua. Tentou movimentar-se, contudo, parecia sentir-se pesado e inquieto. Ou seja, ele não estava tendo liberdade nem leveza de se movimentar. Clementino, o diretor espiritual, renovou as operações magnéticas e Castro, desdobrado, recuou, como se justapondo novamente ao corpo físico. Então ele volta para o corpo, ele retorna ao seu corpo. E André então conta-nos o seguinte: verifiquei então que desse contato resultou singular diferença. O corpo carnal engolira instintivamente, ou seja, literalmente, certas faixas de forças que imprimiam aquela manifesta irregularidade ao perispírito de Castro, absorvendo-as de maneira incompreensível para mim, diz André, e para nós também, né? Nós nunca participamos de um trabalho assim. Então, o que ele queria dizer? Que ele ficou deslumbrado com aquilo, né? Surpreso, porque ele nunca havia participado de um processo daquele. E aí, continua ele assim: desde esse instante, o companheiro, né? E aí, vamos entender aqui. Ele volta, Castro volta ao corpo, o corpo justapõe novamente no corpo e o corpo suga a parte colorida dele, alaranjada e azulada. Suga, literalmente, aquilo para o próprio corpo. E ele torna a voltar a desdobrar, ele se afasta novamente do corpo. Então André diz assim, olha, desde esse instante, o companheiro, fora do vaso de matéria densa, o corpo, guardou o porte que se lhe era característico. Então aí era o Castro mesmo, com toda a sua característica, sem o colorido, né? Era agora bem ele mesmo, sem qualquer deformidade, leve e ágil, embora prosseguisse encadeado ao envoltório físico pelo laço aeriforme que parecia agora mais adelgado e mais luminoso, à medida que Castro, espírito, se movimentava no meio deles. Então aí o Castro se sentiu mais leve, mais ágil e começou a andar dentro da sala, né? E ali pode-se ver aquele laço fluídico mais adelgado, onde ele ia, o laço ia, porque estava preso no perispírito e preso no corpo físico dele, né? E Aulus vai explicar isso também para nós mais adiante. Enquanto Clementino o encorajava com palavras amigas, Aulus, o orientador espiritual de André e Hilário, assimilando a curiosidade dos dois, né, deu-se pressa em explicar, e vai ser bom porque nós também vamos entender. Com o auxílio de Clementino, o médium foi convenientemente exteriorizado, diz Aulus, né? Ou seja, houve ali uma exteriorização através do sonambulismo dele, provocado por Clementino num processo de desdobramento mais ajustado, né? E, a princípio, seu perispírito ou corpo astral, revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos em seu conjunto como sendo o duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que por isso mesmo não conseguem maior afastamento da organização terrestre. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente respirar e entender. Bom, o
que Aulo está dizendo para nós? Aquele colorido que nós vimos logo na citação de André, azulado e alaranjado, aquilo faz parte do duplo etéreo. São emanações do corpo, emanações neuropsíquicas que pertencem ao corpo físico, a constituição física. É por isso que na primeira saída dele, ele sentiu cansaço, inquieto, não tinha agilidade, porque ele estava tendo ali o quê? Uma influência ainda da matéria, porque a matéria influencia sobre nós, não é? Então, ali precisou que ele retornasse, que o duplo etéreo fosse puxado pelo corpo. Então, vamos entender. Espírito, o ser pensante, perispírito, a roupa que veste o espírito, duplo etérico e corpo material. O duplo etérico é parte do corpo material, as emanações neuropsíquicas. O perispírito é a ligação entre o espírito e o corpo. Kardec nos fala isso falando sobre uma laranja, né? Nos dando exemplo de uma laranja. Quem já leu isso sabe. A essência da laranja é a polpa, né? Aquilo que a gente tira o suco. Aquela parte branquinha é o perispírito que reveste, e a amarela é o corpo material. É uma comparação que dá direitinho para a gente ver. E aí ele continua dizendo assim: esse duplo etéreo destina-se à desintegração quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Então, só há o desligamento do espírito quando há o fenômeno da morte. Quando desencarnamos, então, corpo e duplo etéreo fica até a sua total desintegração, e o espírito está livre com o perispírito, que é a veste dele. Estou me fazendo entender? Tá, ótimo. Então vamos lá, continuando. Para melhor ajustar-se ao nosso ambiente, diz Aulo, Castro devolveu essas energias ao corpo que estava adormecido, garantindo assim o calor indispensável à colmeia celular e desembaraçando-se, quanto possível, para entrar no serviço, desculpe, eu me perdi aqui, que o aguardava. Então ali houve, realmente ele estava livre, né? Hilário, muito curioso, diz assim para Aulos, então aqui nós vemos, né, de algum modo, a exteriorização da sensibilidade. Então o que foi exteriorizado do corpo? É a sensibilidade? Quem é que pensa? É o nosso corpo? Ou é o nosso espírito? O que é um espírito? O ser pensante no universo, não é mesmo? Então, sensibilidade, tudo aquilo que nós sentimos, é o espírito que sente. Então, foi isso que foi exteriorizado. E aí, Aulo fala assim, olha, se algum pesquisador humano tivesse condições, naquele momento, e ferisse o espaço em que se situa a organização perispirítica de Castro, registraria ele, de imediato, a dor do golpe, que se lhe desfechasse, queixando-se disso através da língua física, porque, não obstante liberto do vaso somático do corpo, ele prossegue em comunhão com o próprio corpo por intermédio do laço fluídico de ligação. Então ele não está totalmente livre do corpo, né? O espírito só se livra do fenômeno do desencarne. E aí André continua: observei atentamente o médium projetado ao nosso círculo de trabalho. Não envergava ele o costume azul e cinza de que se vestia no recinto,
mas sim um roupão esbranquiçado e inteiriço, que descia dos ombros até o solo, ocultando-lhes os pés e dentro do qual se movia deslizante. Então ele não estava com a roupa que ele estava ali sentado adormecido. Lá no plano espiritual, o ectoplasma, né, formava ali uma outra roupa, tipo um roupão que ia do ombro até os pés, né, e ele deslizava ali pela sala. E aí, Paulo vai dizer para nós, nosso irmão, com a ajuda do supervisor clementino, está usando as forças ectoplasmáticas que lhe são próprias, acrescidas com os recursos de cooperação do ambiente em que nos achamos. O que ele quer dizer? Quando nós estamos num grupo mediúnico, todos nós, né, é extraído de nós esse fluido para ajudar, para ser útil, né, à tarefa daquela noite. Todos os médiuns, tanto que ele continua dizendo, semelhantes energias manifestam de nossa alma, conforme a densidade específica de nossa própria organização, variando desde a sublime fluidez da irradiação luminescente até a substância pastosa com que operam as crisálidas os mais variados fenômenos de metamorfose. Quanto mais espiritualizado o ser, mais o seu ectoplasma tem uma consistência diferente. É um fluido mais tênue, né? Depois de fitar o médium bastante hesitante, alguns momentos, ele diz, Aulos, Castro é ainda o iniciante no serviço. À medida que entesoura experiência, manejará possibilidades mentais avançadas, assumindo o aspecto que deseje, considerando que o perispírito é constituído de elementos maleáveis, obedecendo ao comando do pensamento, seja esse comando nascido de nossa própria imaginação ou da imaginação de inteligências mais vigorosas do que a nossa, mormente quando a nossa vontade se rende, se enfraquece e refletida à dominação de espíritos tirânicos ou viciosos encastelados na sombra. Então, por que da obsessão? Por isso que nós precisamos manter a vontade firme, né? Vontade forte, para que a nossa mente, para que os nossos pensamentos não sejam envolvidos por outras mentes mais fortes do que a nossa. Nós vamos ver uma passagem sobre a licantropia, que é um fenômeno que o Espiritismo nos explica, lá no livro Libertação, no capítulo 5, também de André Luiz, da obra de André Luiz. Eu não vou falar sobre ela aqui, quem estiver interessado em ler, ali vocês vão ver o que Aulo está dizendo para nós, nessa força, né, de uma mente vigorosa, mais vigorosa às vezes do que a nossa, principalmente quando a nossa vontade se rende irrefletida à dominação de espíritos mais tirânicos, viciosos, que estão ainda na sombra. Então, continua Aulos. Se Castro pudesse pensar com firmeza, né, a disciplina do pensamento, fora do campo físico, se já tivesse conquistado uma boa posição de autogoverno, com facilidade imprimiria sobre as forças plásticas de que se reveste a imagem que preferisse, ou seja, a roupa que quisesse, aparecendo ao nosso olhar como melhor lhe aprovesse, porque é possível estampar em nós mesmos o desenho que nos agrade.
Então, uma boa parte deste capítulo é Aulus nos explicando sobre o poder do perispírito, sobre o que podemos realizar com o nosso perispírito. Mas o nosso tempo é escasso, então nós vamos ater-nos somente ao desdobramento, tá? E num outro momento talvez a gente tenha condições de trabalhar a parte do perispírito mais, né, com mais fecundidade aqui, né? Eu gostaria de ler só ao término dele, que ele diz assim, ó: é preciso considerar que os indivíduos da nossa comunidade, não obstante dispondo de um veículo prodigiosamente esculpido pelas forças mentais, não menoscabam, ou seja, não depreciam as excelências do vestuário, por intermédio das quais selecionamos emoções e maneiras distintas. Não podemos esquecer que progresso é trabalho educativo. A ascensão do espírito, a evolução, né? Não seria regresso ao empirismo da taba. O que ele quer dizer para nós é que nós não podemos deixar de preocupar-nos com a nossa vestimenta, né? Porque taba, nós já fomos espíritos que vivemos em mundo primitivos, nós já vivemos como selvagens, nós já nos vestimos como eles. Hoje, em pleno século XXI, já progredimos, já evoluímos mais, o progresso está aí em todos os sentidos. Então, precisamos ter noção daquilo que nós vestimos, tanto no plano espiritual, como no plano encarnado também, né? E depois, então, num outro momento, vamos voltar aí ao perispírito. Continuando, Aulus, então, silencia ali todo o assunto sobre o perispírito e vai entrar, então, André dizendo: o médium Castro, mais à vontade, fora do corpo denso, recebia as instruções que Clementino lhe administrava paternalmente. 2 guardas, ou seja, 2 vigilantes espirituais, aproximaram-se de Castro e lhe aplicaram à cabeça um capacete em forma de antolhos. Bom, antolhos é um capacete ou uma peça de metal mais opaco que é usado para limitar o âmbito visual da criatura. Como ele era muito novo no desdobramento e ele iria para locais mais distantes, então ele teve que usar esse capacete para limitar o campo visual dele, para que ele pudesse ver somente aquilo que interessava naquele momento de trabalho, né? E aí vem Aulus em socorro para André e Hilário e diz assim: para a viagem que Castro fará, não deve dispersar a atenção. Incipiente ainda nesse gênero de tarefa, ele precisa de um instrumento adequado para reduzir a própria capacidade de observação, de modo a interferir o menos possível na tarefa a executar. Ou seja, nessa tarefa ele não pode ficar igual uma criança deslumbrada na frente de um parque de diversão, né? Sem saber em qual brinquedo que vai brincar, não é mesmo? Então ele vai ter que ter uma atenção mais viável ali dentro da tarefa. Vimos então, diz André, o rapaz plenamente desdobrado alçar-se ao espaço de mão dada com ambos os vigilantes. Desde esse momento, demonstrando manter segura comunhão com o veículo carnal, começamos a ouvi-lo dizer através da boca física, ele lá no grupo, o corpo dele, o espírito, né, sendo levado a um outro local, e ele então dando tudo aquilo que o espírito via, falava e o corpo dele transmitia.
Então ele dizia assim: seguimos por um trilho estreito e escuro. Tenho medo, muito medo. Rodrigo e Sérgio, os vigilantes, amparam-me na excursão, mas sinto receio. Tenho a ideia de que nos achamos em pleno nevoeiro e estampando no seu rosto físico sinal de angústia e estranheza, ele continua descrevendo o que ele estava vendo. Ele estava vendo uma noite, muito profunda, uma escuridão muito grande que pesava sobre eles, Ele sentia formas diferentes agitarem abaixo deles, que eles estavam volitando. E aí ele entra em pânico. Quero voltar. Não posso prosseguir, eu não suporto, diz Castro. Mas Raul, o dirigente encarnado, através da inspiração do mentor da casa Clementino, elevou o padrão vibratório do grupo numa prece fervorosa, quando rogava do alto forças multiplicadas para o irmão em serviço. Olha a importância da prece, Junto de nós, então, Aulos informou: a oração do grupo, acompanhando na excursão e transmitida a ele de imediato, constitui-lhe abençoado tônico espiritual. Prosseguia Castro qual se o corpo físico lhe fosse um aparelho radiofônico para comunicações à distância. A prece de vocês atua sobre mim como se fosse um chuveiro de luz. Agradeço-lhes o benefício. Estou reconfortado. Avançarei. Então, ficou mais firme, mais forte, e continuou. Aulos, então, vem explicar aquela situação ali. Por que se dá isso? Raros espíritos encarnados, conseguem absoluto domínio de si próprios. E é por isso mesmo que essa mediunidade, ela é muito rara nos grupos mediúnicos. É muito raro a gente ter um médium com um potencial igual a esse, Por quê? Porque raros espíritos encarnados conseguem absoluto domínio de si próprios em romagem de serviço edificante fora do corpo de matéria densa, no desdobramento. Habituados que somos à orientação pelo corpo físico, ante qualquer surpresa menos agradável na esfera de fenômenos inabituais, procuram instintivamente o retorno ao vaso carnal, à maneira do molúsculo que se refugia na própria concha diante de qualquer impressão em desacordo com os seus movimentos rotineiros. Não sei se vocês se lembram daquele tatuzinho que tinha em jardim. Quando eu era criança, eu adorava brincar com aquilo. Minha mãe quase morria, E ele anda, porque ele abre e sai andando com a couracinha dele. Ele é bem pequenininho. Basta você fazer assim, um movimento, um arzinho, ele fecha e vira uma bolinha. É a coisa mais bonitinha que tem. É o que ele está dizendo aqui dos molúsculos. E isso acontece muito conosco também no sono, no sonambulismo natural, ou seja, na emancipação da nossa alma durante o sono. Muitas vezes a gente acorda à noite, senta na cama, o coração parece que vai sair da boca, aí você fala: eu tive um pesadelo. E o coração... Não, simplesmente nós estávamos passeando num local que a gente nunca foi, e de repente vimos coisas que não gostaríamos de ver, voltamos correndo para casa. É o que Aulos explicou aqui, da orientação pelo corpo físico, porque a matéria, ela retém orientação para nós, ou seja, ela mantém ali uma influência sobre nós, enquanto encarnados. E aí ele continua: Castro, porém, será treinado para a prestação de valioso concurso aos enfermos de qualquer posição. E aí Castro continua: que alívio! Rompemos a barreira de trevas,
A atmosfera está embalsamada de leve aroma. Brilham as estrelas novamente. Oh, é a cidade de luz. Torres fulgurantes elevam para o firmamento. Estamos penetrando um grande parque. Ou seja, eles chegaram a uma casa, né, de apoio no plano espiritual. E ele então diz: oh meu Deus, quem vejo aqui a sorrir-me é o nosso Oliveira. Como está diferente, mais moço, muito mais moço. E aí ele começa a chorar na frente de Oliveira, só que o corpo dele, as lágrimas, desciam pelos olhos, né? A emoção dele foi tamanha, e ele então abraça ali o Oliveira e diz assim: que felicidade, Oliveira, meu amigo, que saudades de você. Por que razão teríamos ficado sem a sua cooperação? Sabemos que a vontade do Senhor deve prevalecer, mas a distância tem sido para nós um tormento. A lembrança do seu carinho vive em nossa casa. Seu trabalho permanece entre nós como inesquecível exemplo de amor cristão. Volte, venha incentivar-nos na sementeira do bem. Amado amigo, nós sabemos que a morte é a própria vida. No entanto, sentimos a sua falta. Todos no grupo, inclusive o Castro, né, ali já soluçando, choravam, até o próprio dirigente, os olhos encheram de lágrimas, né? E Alves então vai explicar para Hilário e André o que estava acontecendo ali. Oliveira havia sido um abnegado trabalhador naquela casa, né, espírita, no grupo ali deles, né? E ele desencarnara há dias, e Castro foi dado a ele condições, a aquiescência dos orientadores da casa espirituais, né? Deu a Castro e ele foi levado ali, levando as afetuosas saudações dos companheiros. Foi o merecimento do grupo, né? Demora-se em refazimento ainda o Oliveira, inapto à comunicação mais íntima com os irmãos que ficaram. Então ele não tinha ainda, porque ele estava ali em convalescência, ele não tinha condições de vir manifestar no grupo através de um médium. Então o grupo foi até ele, né? Mas poderá enviar a sua mensagem por intermédio do companheiro que o visita. E Castro então se preparou para receber ali a mensagem, né, que o Oliveira iria mandar para o grupo. Oliveira então diz: meus amigos, que o Senhor lhes pague. Estou bem, mas na posição do convalescente, incapaz de caminhada mais difícil. Sinto-me reconfortado, quase feliz. Indiscutivelmente, não mereço as dádivas recebidas, pois me vejo no grande lar, amparado por afeições inovidáveis e sublimes. As preces do nosso grupo alcançam-me cada noite como projeção de flores e bênçãos. Novamente, a importância da prece para os que já desencarnaram, né? Como expressar-lhes gratidão, se a palavra terrestre é sempre pobre para definir os grandes sentimentos da vida? Que o Pai os recompense. Aqui onde me encontro, vim reconhecer mais uma vez a minha desvalia. E agora concluo que todos os nossos sacrifícios pela causa do bem são bagatelas, são coisas pequenininhas comparados à munificência, à grandeza, né, da divina bondade. Meus amigos, a caridade é o grande caminho, diz Oliveira. Trabalhemos, Jesus nos abençoe. Nesse instante, André então fala conosco que a voz de Castro apagou-se nos lábios, e daí em instante vimos-lo regressar
amparado pelos irmãos que o havia conduzido, retomando o corpo denso com naturalidade, reajustando-se, qual se o vaso físico o absorvesse de inopino, acordou na esfera carnal, na posse de todas as suas faculdades normais, esfregando os olhos como quem desperta de um grande sono. O desdobramento em serviço estava findo, e com a tarefa terminada, havíamos recolhido preciosa lição. Então, meus irmãos, esse é o nosso tema, né? Eu acho que eu ainda tenho um tempinho aqui. Tem uma lição muito bonita nesse livro, Religião dos Espíritos, enviada pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, né? Saudoso Chico. Aqui vai falar conosco numa característica da emancipação da alma, que são os sonâmbulos, que mediunidade também que o Castro possuía. Ele era um médium sonâmbulo. Então, Emmanuel vem dizer para nós assim, olha, sonâmbulos sublimes, temos-lo no mundo honorificados no cristianismo por terem testemunhado valorosos a evidência do plano espiritual, né? Então, no grupo do Evangelho, os apóstolos, né? O Paulo de Tarso, ainda Saulo, né? No livro Paulo e Estevão, nós vamos ver, parece que é na segunda parte, nós vamos ver lá Paulo tendo esse sonambulismo, né? Essa situação acontecida com ele. E é tão interessante que lá ele mais tarde, como Paulo, né, que ali foi enquanto Saulo, logo depois da conversão, ele não encontrava nenhum mais amigo entre os fariseus, entre os doutores da lei, ele não encontrou abrigo entre os cristãos, claro, porque desconfiavam dele, ele estava perseguindo os cristãos. Ele vai para a família do pai também não o aceitou. Então ele, numa determinada noite, já mais cansado de tanto andarilho ali, adoecido, ele deita entre as pedras e acontece esse fenômeno, que ele registra mais tarde na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2 a 4, ele afirma: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, e sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Dessa gloriosa experiência, o apóstolo do gentio extraiu novas conclusões sobre suas ideias notáveis referente ao corpo astral, ao corpo espiritual. Quem quiser ler, quem tiver o livro, né, Paulo e Estevão, é a segunda parte, no capítulo 3º da segunda parte, né? É maravilhoso. Ele sim, ele entra no processo de sono, é levado até um determinado ambiente onde ele encontra Abigail e Estevão, né? Então, dando continuidade aqui, nós vamos continuar com Emmanuel. E muito mais eminentes sofrem os efeitos de suas atividades psíquicas na própria constituição fisiológica, tolerando muitas vezes os tremendos embates das forças superiores que glorificam a luz com as forças inferiores que se enquistam nas trevas.
Paulo de Tarso, apóstolo intrépido, após o comentário de suas próprias visões fora do corpo denso, escreve na segunda carta aos Coríntios: e para que me não exaltasse pelas excelências recebidas, foi-me concedido um espinho na carne, né? Para que ele não se sentisse vaidoso, né? Orgulhoso de ter ido, como ele diz, ao paraíso, né? Então, o venerando eremita do vilarejo de Coma, no Egito, intensivamente assaltado por espíritos obsessores e em estado cataléptico, né? Que é também uma emancipação da alma, é tido como morto, despertando, porém, entre aqueles que lhe velavam o suposto cadáver. Francisco de Assis, o herói da humildade, ouve, prostrado de febre em Espoleto, as vozes que lhe recomendam retorno à terra natal para o cumprimento de sua missão divina. Antônio de Pádua, o admirável franciscano, por várias vezes entra em sono letárgico, afastando-se do corpo para mistérios santificados. Teresa de Ávila, a insigne doutora da literatura religiosa na Espanha, permanece em regime de parada cardíaca por 4 dias consecutivos, acordando subitamente entre círios acesos, velas, né? Acesas, quando já se lhe preparava convenientemente um sepulcro no convento da Encarnação. Aí ela despertava. Medianeiros excelsos foram todos eles, pelas revelações que trouxeram do plano divino ao acanhado círculo humano. Entretanto, fora do agiológico conhecido, encontramos uma infinidade de sonâmbulos, outros em todas as épocas. E agora ele vai falar de outro tipo de sonambulismo. Sonâmbulos de inteligência enobrecida e sonâmbulos enfermos na atividade mental. Sabe-se que Maomé recebia mensagens do além no intervalo de convulsões epileptoides. Dante Alighieri, apesar do monoteísmo político, registra impressões auridas por ele mesmo fora dos sentidos normais. Por meio de profundas crises letárgicas, Auguste Comte escreve a sua filosofia positiva. Frederica Hauff, na Alemanha, em princípio do século XIX, doente acamada, entra em contato com a esfera espiritual. Guy de Maupassant, na França, vê obsediado pelas entidades desencarnadas que lhe inspiram os contos notáveis habitualmente grafados por ele em transe. Van Gogh, torturado, pinta sobre influências estranhas, padecendo acessos de loucura. E além desses sensitivos, categorizado nas classes a que nos reportamos, surpreendemos atualmente os sonâmbulos do sarcasmo, que se vale do assunto tão grave qual seja o sonambulismo magnético, para motivo de risos em diversões públicas, como evidente desrespeito à dignidade humana. Todavia, igualmente hoje, com a bênção do Cristo, vemos a ciência estudando a hipnose para aplicá-la no vasto mundo patológico em que lhe cabe operar, e a doutrina espírita a reviver o Evangelho, disciplinando e amparando os fenômenos da alma no campo complexo da mediunidade, de modo a orientar a consciência dos homens no caminho da nova luz. Chegamos ao final do meu horário, a palavra está franca.